Vamos lá. Agora sim. Então, gente, qual que é o objetivo dessa conversa hoje? Vocês entenderem um pouquinho mais do que eu estou propondo, como que a gente vai trabalhar esse ano, né? Como é que vai funcionar esse grupo de estudos, qual é o objetivo dele. Nesse momento, nós já temos um grupo de 15 pessoas formado, né? Tem gente que não pôde estar nessa conversa de hoje, mas que vai estar com a gente no grupo. E o que é mais legal, né? Tem contadores de história de todo o Brasil, gente dos quatro cantos, com experiências diferentes. E eu acho isso muito rico, porque um grupo de estudos é um lugar onde a gente troca experiências, né? E as pessoas que já têm alguma experiência vão poder trazer o seu lugar de fala, aquelas que estão começando também vão poder se sentir encorajadas, e a partir do conteúdo aí da metodologia que eu vou trazer, vocês vão poder estar aplicando nos ambientes de vocês, nos lugares onde vocês usam a narrativa, né? Esse conteúdo aí que tem sido realmente transformador. Nesses 6 anos em que eu aplico diretamente essa metodologia que eu vou começar a dividir com vocês no grupo de estudos, eu tenho tido resultados muito bonitos. Algumas aí são a prova disso, né? Lucélia está comigo desde o começo da caminhada, sabe o quanto a contoterapia é poderosa, né? A Flor já está na segunda jornada comigo aí de contoterapia. E eu tenho trabalhado muito nesses dois lugares. A contoterapia para o nosso desenvolvimento pessoal e a contoterapia para ser aplicada no nosso trabalho, nos grupos, nos lugares onde a gente trabalha. E aí, assim, só para receber vocês com carinho, porque se não for assim, não é Dani Pamplona fazendo as coisas, né? Eu quero trazer um conto, assim, bem curtinho, só para a gente sentir por que talvez a gente esteja aqui nessa roda papeando, por que a gente esteja querendo caminhar para esse grupo, ou já estar, né, de malinha pronta para esse grupo. Tem um conto e sempre que eu penso por que eu me tornei contoterapeuta, ele vem na minha cabeça e no meu coração. E eu conto histórias há 20 anos e trabalho com formação de contadores de histórias há muito tempo. Na verdade, desde quase que eu me conheço por gente, as histórias estão presentes na minha vida, né? Eu comecei a contar histórias na adolescência, eu tinha 16 anos quando eu comecei a contar, então não estava nem formada enquanto sujeito ainda, enquanto pessoa, né? E já estava narrando. E o meu caminho com as narrativas foi meio caminhando com o meu desenvolvimento mesmo, enquanto pessoa. E chegou um ponto da minha caminhada, enquanto contadora de histórias, depois que eu já tinha vivido experiências internacionais, representado o Brasil fora, contado histórias para todos os públicos, de todas as formas, tinha um lugar que eu pensava assim, nossa, que vontade de ir um pouquinho mais além, sabe? Depois eu quero que vocês até me sinalizem aí, né? Se todo mundo já está na ativa contando histórias, mas às vezes a gente sente de que parece que precisava ir um pouquinho mais. Parece que o conto esbarra em algumas resistências, em alguns lugares. E aí, na hora, a gente meio que vai fazendo assim: coloca a culpa no público, ou coloca a culpa na gente, né? Como diz, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. E aí a gente vai parando nesse lugar. E na minha trajetória, chegou um ponto, principalmente trabalhando com formação de contadores de história, que eu olhava e dizia: precisa ir mais fundo, precisa ir além. E foi aí que eu comecei a caminhar com o autoconhecimento e a comunicação lado a lado. E nesse processo, eu encontrei a contoterapia, ou ela me encontrou, né? E a contoterapia chegou servindo como uma luva para aquilo que eu estava buscando. Essa ferramenta comportamental, assim como ela se apresenta, ela é relativamente nova, apesar de ser muito antiga, né? Porque eu sempre gosto de dizer que até a Sherazade já usava contoterapia, tá? A Sherazade se salvou nas 1001 Noites com muita contoterapia.
né? Então, ou seja, essa arte milenar da gente entender que a palavra cura, que a palavra nos leva além, né, é algo muito antigo, mas enquanto estudo, enquanto academia, é novo, é relativamente novo o olhar que nós temos para isso. Então, eu desenvolvi a partir desse olhar a minha metodologia de trabalho, a forma como eu acredito, a partir dos conhecimentos que eu fui construindo na minha caminhada. E nessa metodologia tem muita arte, né, as formas mais diversas de arte, e tem muito caminhar para a ação. Porque muitas vezes a gente fica demais aqui no cabeção, né, pensando sobre as coisas. E se colocar em ação é muito importante. Então, esse pequeno conto que eu quero trazer para vocês, para depois explicar um pouquinho de como vai funcionar o grupo e também responder as perguntas de vocês, ele fala muito sobre ter coragem de se colocar em ação. Dizem que havia um discípulo e o seu sábio. E os dois costumavam se encontrar no final de tarde, sempre, para fazer algo juntos. O sábio ficava com o coração acelerado todas as vezes que tinha aquela oportunidade de ficar lado a lado com o seu mestre, porque ele pensava, puxa, o que eu posso aprender hoje? O que mais eu posso saber? E quando ele chegava, quase sempre o mestre estava sentado em silêncio, olhando além. Naquele dia, o mestre estava próximo ao lago. E então, o discípulo perguntou, mestre, o que nós vamos aprender hoje? O mestre, contemplando o lago, disse, o que você precisa? O que você gostaria de fazer agora? O rapaz ficou sem saber, como assim o que eu gostaria de fazer? É o senhor que tem que me dizer o que tem que ser feito? Então, o sábio apanhou uma pequena pedra que estava à margem do rio e jogou. Observando as ondas que aquela pedra provocava, o mestre perguntou, o que você quer fazer agora? E naquela hora, o discípulo disse, eu não sei, eu devo jogar outra pedra? O sábio sorriu e disse, percebe? Todo movimento começa com uma pergunta. Todo movimento de um lago pacífico começa com a primeira pedra lançada. Você tem olhado para as ondulações que acontecem? Ou será que você está tão preocupado em fazer a coisa certa que as ondulações te escapam? E naquele dia, depois que o sábio foi embora, o discípulo ficou por tempo jogando pedra depois de pedra naquele lago que parecia tão tranquilo. E então ele pensou, se eu não me colocar em movimento, se eu não provocar as primeiras ondulações, nunca vou descobrir a profundidade do lago. Nunca vou descobrir o que há nesse lago. E ele vai parecer só calmo, sereno e impenetrável. Dizem que ele nunca mais olhou para o lago da mesma forma, pois toda vez que jogava uma pequena pedra, descobria algo novo sobre o lago e sobre ele mesmo. O discípulo e o lago, esse é um conto da cultura budista, né? Um conto que eu ouvi pela primeira vez dentro dessa dinâmica da cultura budista. E pergunto a vocês, né? Se vocês estão aqui hoje é porque vocês estão com um desejinho de jogar uma pedrinha lá no lago, né? Se movimentar,
sair da tal da zona de conforto e dizer, eu quero dar um passo a mais, eu quero poder proporcionar cura na minha vida, na vida de outras pessoas, através das histórias, eu quero estudar mais, eu quero me aprofundar. E, obviamente, não é fácil a gente jogar as pedrinhas, porque elas geram ondulações, e ondulações dão trabalho, né? Mas aqui nós estaremos juntas para olhar para essas ondulações e principalmente para ter estratégias para poder lidar com todas elas. Então, enquanto o conto ressoa aí no coração de vocês, que é uma das coisas que a contoterapia sempre nos convida a fazer, eu quero rapidamente apresentar para vocês a ideia do grupo de estudos, né? Qual é o nosso objetivo ao longo aí desses meses, porque a ideia realmente é a gente passar o ano juntas, uma pedrinha de cada vez, bem devagarzinho, porque a gente não quer causar nenhum terremoto, nem um maremoto, né? É pedrinha por pedrinha. Eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês poderem ver o nosso cronograma. Deixa eu só... Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela direitinho? Sim? Sim? Alguém me sinaliza só para eu saber se vocês estão vendo minha tela? Sim, estou vendo. Ah, obrigada, Flor. Ótimo. Então, gente, assim, só para contextualizar, né? Lembrando, então, o que é a contoterapia, é essa ferramenta comportamental que vai além do ato de contar histórias, né? É uma técnica terapêutica que vai utilizar os contos e que traz uma abordagem bem interdisciplinar, bem completa, com suporte na psicologia, na filosofia e também na literatura. E aí, quem já me conhece sabe que eu gosto muito sempre de olhar para a origem da palavra, para a base da palavra, para a gente entender, né? Que quando a gente entende o conceito, o preconceito vai embora. Então, o que a gente tem na palavra contoterapia, né? Então, do latim, computus, que significa uma narrativa breve e fictícia, e a palavra terapia, do grego, terapeia, cuidado ou tratamento. Então, é uma linguagem simbólica que vai gerar essa conexão, esse acolhimento e, sobretudo, uma consciência. O conto, ele abre clareiras, ele abre portas dentro de nós para que a gente possa enxergar a nossa própria história e cuidar, consequentemente, mais da nossa história. O grupo de estudos, ele vai funcionar da seguinte forma. Nós vamos nos encontrar aqui no Zoom, do jeitinho que a gente está agora, uma vez por mês, nas segundas-feiras à noite, durante um período médio de 2 horas. Às vezes a gente passa um pouquinho, principalmente quando tem alguma dinâmica, né, algum exercício, mas em base nós vamos estar juntos das 19h30 às 21h30 nessa dinâmica, uma segunda-feira por mês. E aí, todo mês, nós vamos ter um tema que vai conduzir o trabalho. Durante a primeira hora, ou os primeiros 40 minutos, eu vou trazer esse tema de forma expositiva. Depois, a gente vai abrir para troca e a gente vai ter, volta e meia, uma atividade ou outra. Vocês vão ter um material complementar, então volta e meia vai ter texto, tanto para ler antes quanto para ler depois. E repertório, né? Histórias que vocês podem usar a partir daquela temática também, para vocês irem construindo a caminhada de vocês. Em termos de cronograma, então, nós iniciamos no dia 6 de fevereiro, e o primeiro lugar que nós vamos olhar é o entendimento de quais são esses contos populares, né? E como esses contos podem ser utilizados na contoterapia.
Então, aqui vou trazer um pouquinho de Silvio Romero, de Câmara Cascudo, como sou de Santa Catarina, um pouquinho de Franklin Cascais, né? E desse olhar dos contos populares e como, a partir dos contos populares, nós podemos utilizar a abordagem contoterapêutica. Então, esse é o nosso primeiro tema. Aí, o que vai acontecer? Você veio no encontro ao vivo. Quem já é minha aluna sabe que eu tenho uma plataforma EAD de estudos, em que você pode ter tudo organizadinho lá para você estudar. Fazendo parte da nossa turma do grupo de estudos, você também vai ter acesso a essa plataforma EAD, em que a gravação do nosso encontro vai ser disponibilizada. Então, às vezes, você diz, Nani, eu queria tanto ver de novo esse negócio que tu falou, né? Porque na hora eu não consegui aproveitar tão bem, a gravação vai estar lá disponível para você. O material de apoio que eu vou colocar também vai estar lá organizadinho para você. Então, ao longo dos 12 meses, você vai ter todo o conteúdo para rever quantas vezes você precisar lá na plataforma EAD, né? Então, todo mês, o tema, ao longo do mês você pode voltar nele na plataforma de estudos e no próximo mês a gente tem outro tema. Então, março, a gente vai trabalhar a contoterapia para as crianças, né? Não sei quem aí atende esse público, e é um público, principalmente os que estão sendo chamados agora de filhos da pandemia, né? As crianças pequenas que nasceram nesse período da pandemia, elas estão sedentas por contos, elas estão precisando de mais de histórias, e uma abordagem contoterapêutica sempre auxilia muito na abordagem de contar para as crianças. Abril, a gente vai olhar um pouquinho para o contador de histórias, para o contoterapeuta, a gente não pode esquecer dele, né? Mas lembrando, tá, gente, que esse grupo de estudos é um grupo de estudos. Vocês não vão sair desse grupo formados contoterapeutas, tá? Não é isso que eu estou propondo nesse momento, até porque para uma formação a carga horária precisa ser muito maior do que essa, né? Exige muito mais elementos. Aqui é muito mais um dividir esse conhecimento. Obviamente, vocês vão receber uma certificação da carga horária que vocês vão cumprir, né? Com validação de certificação e tudo, mas vocês não saem com um título, né, de formação enquanto terapeuta. Isso é um projeto futuro, vai sair. Mas nesse momento a gente está dando os primeiros passos, né? Estamos organizando a casa, um passinho de cada vez. E aí, nesse mês de abril, a gente vai estudar, então, essa empatia versus compaixão, né? Essa relação na formação do contoterapeuta, como é que a gente olha para o outro. E assim nós seguimos. Maio, vamos olhar para os adolescentes, né, que também são um público bem desafiador, que exige bastante o nosso olhar. Vamos trabalhar os contos de fada em específico, que também tem uma abordagem super importante. E dentro da contoterapia eles são muito ricos. Vamos olhar especificamente como trabalhar a contoterapia para mulheres, que aí realmente é a minha especialidade máxima, né? É onde eu mais atuo, trabalhando a contoterapia para as mulheres. E no segundo semestre a gente segue. O que vai acontecer? No mês de agosto, nós vamos ter 2 encontros, tá? Então, devido ao fato da gente iniciar em fevereiro, então nós temos 2 datas no mês de agosto, que é um mês que a gente está retornando ali das férias de julho, então costuma ser um mês mais tranquilo. A gente vai trabalhar temas difíceis, né? Que volta e meia aparecem, né? Como a questão da morte, a questão do suicídio, depressão, enfim, a gente vai olhar um pouco para esses temas com os bálsamos da contoterapia. Vamos ter um momento para olhar como abordar os homens, né? Como é que a gente lida só com os homens para abordagem contoterapêutica? E seguimos olhando para as relações familiares, especificamente para os idosos também, né? Que são um público que merece muito esse olhar cuidadoso da contoterapia. E no final do ano, ali, novembro e dezembro, a gente vai ter um trabalho mais prático de estudar alguns casos. Então, eu vou trazer alguns casos da minha trajetória, vocês também vão poder trazer, e a gente vai estudar esses casos juntos. E, para terminar, a gente vai fazer um último encontro de vivências, de troca desse conteúdo e de algumas aplicações aí que vocês provavelmente vão fazendo
ao longo do ano. Então, basicamente, esse é o nosso cronograma. Deixa eu sair aqui dessa apresentação de tela para olhar para vocês. Então, a ideia central é essa, o tema, e a partir do tema a gente vai desenvolvendo. O que acontece? Nós vamos ter um número máximo de vagas, para que a gente possa ter um grupo que seja bacana, que todo mundo possa participar, né? E a cada mês a gente vai, de modo geral, mantendo esse mesmo grupo. Se houverem vagas, talvez algumas pessoas venham em algum momento avulso assistir especificamente, mas quem contratar, né, quem estiver com a gente o ano inteiro, tem um valor diferenciado e o acesso à plataforma e a certificação completa também, tá? Quero agora saber quais são as dúvidas de vocês, perguntas, comentários, expectativas, aquele momento para que eu possa, né, aproveitar e respondê-las, o que vocês têm aí. Então, fiquem bem à vontade para abrir os seus microfones e fazer a pergunta que vocês quiserem. Ou se quiserem mandar pelo chat também ali escrito, também não tem problema. Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, nenhum comentário? Dani, boa tarde a todas. Oi, Vânia, boa tarde. Vânia de Campo Grande. Eu queria saber o seguinte, eu sei que não é uma formação total, né? Mas, no caso, se fosse uma formação, quanto tempo seria, né? Queria saber, no caso, você fez em Santa Catarina, né? Isso. E no caso, a gente já tendo essa noção de formação que a gente tem, de contação de história, de já trabalhar com uma certa parte de oficinas, não tanto quanto você, mas a gente já pode se colocar como que vai ministrar técnicas de contoterapia? Ótima pergunta, Vânia. Assim, ó, quando eu comecei a minha trajetória e eu ainda não tinha certificação, não tinha feito todas as formações que eu fiz, eu me colocava como formadora de contadores de história e pesquisadora do universo da contoterapia, né? Então, aqui no grupo de estudos, estudante, pesquisadora, é nesse lugar que eu me coloquei por muito tempo, até ter a minha formação, a minha certificação. Eu vou dizer, Vânia, que além da formação que me deu o título, eu fiz mais algumas formações complementares que fizeram o meu método existir como ele existe hoje. E hoje, quando eu olho para a primeira formação que eu fiz, que me deu o título, eu vejo que talvez só com aquela formação eu não atuasse como contoterapeuta. E eu tenho várias outras colegas que fizeram a formação comigo e que não atuam pelo mesmo motivo, porque não se sentiam preparadas, né, com aquela base que nós recebemos. Então, eu venho cozinhando uma formação, né, mas a formação que eu pretendo oferecer, ela vai ter no mínimo 320 horas, tá? Então, ela vai ser uma formação de 2 anos a 2 anos e meio, porque principalmente para quem tem o desejo de fazer o trabalho de atendimento individual da contoterapia, né? Utilizar tudo isso, exige uma preparação da gente enquanto pessoa, né? A nossa base, que é o que eu sempre chamo do PDI, do Plano de Desenvolvimento Individual, né? E, consequentemente, de uma metodologia que possa te sustentar, né? Então, assim, aqui no grupo eu vou apresentar ferramentas que vocês vão poder, no trabalho que vocês já realizam, dizer: eu estou utilizando essas ferramentas a partir da metodologia da Dani Pamplona, né? Então, isso vocês vão poder fazer.
né? Mas se intitular contoterapeuta, eu acredito que a gente precise, né, de um pouquinho mais de tempo, ou pelo menos para eu dizer que vocês são, a partir do meu trabalho, né, da minha metodologia, eu penso que a gente precisa de mais trabalho juntas e eu quis realmente abrir esse grupo dessa forma, super acessível como eu estou fazendo ele, para que a gente realmente possa compartilhar e construir esse lugar, né? Para quem sabe daqui a pouco a gente poder dar esse passo além. Obviamente que, participei do grupo de estudos, daqui a pouco eu quero fazer a formação completa contigo, Dani. Obviamente que essa carga horária que vocês já fizeram, né? Não vai precisar repetir, vai somar essa carga horária. Então, basicamente seria essa a ideia. O que eu explico sobre a carga horária? Se você fizer uma vez por mês o grupo de estudos, a gente tem uma carga horária de 24 horas. É isso que, né? Eu só vindo no encontro uma vez por mês são 24 horas. Com o conteúdo da plataforma, a gente chega até umas 28, bem espremidinho, 30 horas. Mas se vocês quiserem mais do que isso, 40 horas, 80 horas, aí é possível a gente fazer um combo. Por exemplo, a Lucélia, ela já tem 40 horas, não, ela tem 80 horas comigo porque ela fez o storytelling, a mentoria do poder da palavra falada. Então, ela já vai somar cargas horárias ali. Vocês que não fizeram o storytelling, é possível a gente fazer um combo para vocês terem acesso ao material do storytelling também e ampliar a carga horária de vocês, né? Então, não, Dani, eu queria 80 horas. Se eu fizer 80 horas, esse ano vai ser ótimo para mim. Aí a gente conversa e disponibiliza também para vocês. Tem um conteúdo riquíssimo lá, né, da base do poder da palavra falada, que é a mentoria a partir do meu livro, né, para dar mais essa base aí para vocês. Tá bom? Mas estamos juntos para construir aí a melhor formação para vocês. Dani, Oi, Obrigada. Sandra. amada, esse curso é uma pós-graduação, porque você está dando 320 horas, e a pós-graduação é 360. Ficando mais 40 horas vira uma pós, né? Então, É essa a sua pretensão, irmãzinha? Então, o grupo de estudos agora, oficialmente, ele tem 24 horas só, né? As 360 que eu estou falando é a formação em contoterapia. E sim, a ideia da formação, ela vai registrar tanto como pós, quanto como curso formativo para certificação, né? E aí eu estou fazendo umas parcerias aí para a gente fazer uma certificação bem bonita para vocês, por isso que está no forno, né? Por isso que está no forno. E como eu tenho mestrado para defender esse ano, provavelmente é um projeto para 2025, né? Mas sim, a ideia é uma certificação bem consistente para vocês saírem atuando de carteirinha, felizes da vida. A Dani, a Dani é uma pessoa muito ética, né? De admirar, assim, e de seguir. Porque a gente vê muito, né? Acho que tenho toda a liberdade para falar aqui. De muitos cursos que a gente vê por ali, a primeira coisa que oferece é o diploma, né? Certificado, né, ali. E não é isso. E a Dani, ela tem experiência, ela tem prática, tem vivência, para já amanhã começar ministrar um curso de pós-graduação ou de formação de conduterapia. Mas ela não vai fazer isso, porque ela acha que precisa ainda de muito caminho, né? E eu acho por isso que eu estou esperando. Desde 2017 eu estou aqui nessa fila. E eu aprendi muito, eu segui o caminho comecei com Mulheres que Correm com os Lobos, daí não larguei mais, tenho corrido com a Dani, assim, bastante, né? E pela minha idade, pelo meu tempo de trabalho, pelo meu tempo de contação de histórias, de mediação de leitura, quando eu comecei já em 88, quando eu comecei com mediação em escola, né, lendo para a criançada, depois mais tarde contando histórias e fazendo um trabalho nos CRAS que faz bastante tempo. Eu poderia até dizer, sair por aí e falar assim, não, eu sou contoterapeuta, linda, maravilhosa, e começar a contar. E fazer, né, tudo. Eu não tenho coragem, porque eu sigo esse agir e pensar, né, agir e sentir, que eu tenho aprendido com a Dani, porque
é ética isso, né? É profissionalização, é profissionalismo, é trabalhar com as pessoas, principalmente com a gente, com todo conhecimento e entrega. E não é fácil fazer essa entrega sem toda o que a gente tem. É preciso de uma jornada, é preciso de conhecimento, de leitura. Eu tenho um acervo bom de livros sobre contoterapia, contos que curam, vários autores bons que eu tenho comprado, adquirido aqui na minha estante, né, particular. E, e os cursos que a Dani oferece ali, todos do site, eu acho que falta um que eu estou fazendo agora, dos tipos de amor, né? Das linguagens do amor. Eu tenho visto, eu vou lá e olho de novo os cursos que eu já fiz. Eu me vejo falando, me vejo conversando nos primeiros, lá do Mulheres que Correm com os Lobos, né? Então, eu montei aqui um grupo de Bando Mulher, que tem o projeto Bando da Leitura. As mães começaram a frequentar e elas mesmas vão fazer um grupo de mulheres, o Bando Mulheres. E a gente se encontra mensalmente, todo mundo, todas elas, a gente leu a Corina Portugal, a história da Corina Portugal, que é a radionovela que eu escrevi, que fala sobre feminicídio, sobre a mulher se deixar levar. E eu usei muito do que eu aprendi no curso para conversar com ela. Eu me formei para poder falar sobre isso. Depois, esse ano, nós vamos ler os contos do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Se não me engano, tem 8 contos, né? Nós vamos ler isso, vou abrir o cadernão de volta e vamos conversar sobre isso. Cada uma vai trazer um conto de escritora mulher para a gente conversar. A gente vai começar agora dia 11 de março, eu acho. Então, eu quero falar que num outro de terapias integrativas que eu faço, online, que eu sou, eles me chamam de contoterapeuta. Eu estou lá para contar uma história. Então, eu chego, eu conto uma história, claro, eu fico lá, né? É uma terapia assim que inspirada que foi criado por um senhor chamado Adalberto Barreto, que é bem famoso aí na área inclusive os CRAS, o SUS já tem esse trabalho integrativo, terapias integrativas, que entra a contoterapia. Só que eu falo que sou uma contadora de histórias. Eu não digo assim, contoterapeuta. Na hora, a moça lá me apresenta. Agora nós vamos ouvir a contoterapeuta, ela vai contar uma história e eu conto uma história, essas histórias terapêuticas, né? Esses contos mais terapêuticos, né? Que a Dani me conta e que eu leio nos meus estudos. Mas eu me chamo de contadora de história. Por que eu sou contadora de história? Pela minha vivência e pelo curso de pós-graduação que eu fiz e porque, né, eu posso me intitular contadora de história. Já me chamaram, né? Quando chamam a gente de contadora de história, você já é contadora de história. Mas alguém de fora, alguém que não tem a formação. Uma pessoa que se contou e ela diz que é contadora, a gente virou contador. Então, eu falo isso. Agora, deixo claro isso, né? Mas já me falaram também que eu sou mediadora, a Lucélia é mediadora de contoterapia. Aí fica uma coisa assim mais, né? Beleza, e pode até ser. O que é importante é a gente ser, como a Dani ética, né? Sabe o que está fazendo, profissional acima de tudo, e a gente eu estou aguardando, Dani, para você. Agora, não 2023, não 2024, agora ela foi o mestrado, né? Então, agora só o mestrado que está. Tudo bem, a gente vai esperar. Que dia 25, 2025, assim, estou na lista lá, pode cozinhando, né, escrever. Lucélia? Cozinhando para o caldo ficar bom, né? Porque eu tenho sempre essa preocupação de poder entregar algo que eu possa me responsabilizar e dizer, não, eu estou certificando essas pessoas e eu me sinto segura com isso, né? Então, o grupo de estudos é um lugar de exercício para todas nós. E tem uma coisa muito importante que a Lucélia falou, né? Chega um ponto em que as pessoas nos intitulam. E isso é muito bonito também. Isso mostra a nossa caminhada, né? Eu me lembro que uns 2 anos depois que eu já tinha feito a formação, que eu já estava atuando, as pessoas começaram a me chamar.
E aí, quando as pessoas começam a nos chamar, a gente vai assumindo esse lugar também, né? Então, isso é bacana. E cada uma, sem sombra de dúvidas, tem a sua trajetória de muitos anos, de muita experiência, né? Não sou eu que vou dizer se vocês são ou se vocês não são, né? Dentro da metodologia que eu estou trazendo, né? Através da formação, aí eu vou certificar pela metodologia, né? Mas aqui a ideia são todas contadoras de história que trabalham com narrativas há muito tempo e que desejam utilizar essas narrativas para transformar esse mundo, para deixar ele muito melhor. E esse é o nosso objetivo. E quanto mais a gente fizer isso com responsabilidade, com ética e com amor, né, mais vai dar certo. Oi, Lela. Olá, boa noite. Boa noite, eu sou a Marcela, aqui de Boa Vista, Roraima, região norte, mais conhecida como a Lela Pink, a contadora de histórias mais rosa que existe nesse Brasil. Então, a minha dúvida, eu quero saber quanto ficaria esse combo das 80 horas, com esse outro nome aí que tu falou que eu ainda não aprendi, tá? E eu acho que a Lucélia, ela colocou bem para a gente, né, que no início a gente pode estar se apresentando como uma contadora de história, que irá apresentar uma contoterapia, né, até porque todo início tem que ter a primeira vez, conforme a gente for estudando, for fazendo, a gente vai ter que fazer, nem que seja ali no nosso trabalho, para um grupo de amigos, né, e vai indo, e quem vai dizer se a gente está pronto para isso mais lá na frente é as pessoas que vão escutar, ver se a gente está aplicando bem a dinâmica, e a gente também sente isso da recepção do público com a gente, né? Eu vejo dessa forma. E aí fica a pergunta aí das 80 horas. Perfeito, querida, é exatamente isso. E é começar, né? É por isso que eu trouxe o conto da pedrinha ali fazendo os movimentos, né? Então, puxa, que bacana aí na tua cidade, aí na tua região, você começar esse movimento, né? Que riqueza que é isso, porque o Brasil de ponta a ponta está precisando demais, né? Desses movimentos amorosos através das narrativas. Ops. E passinho em passinho a gente vai indo além, né? Sobre o complementar de 80 horas. Então, a mentoria de storytelling, ela está toda na plataforma e a gente tem mais de 40 horas lá. E para vocês terem acesso, o valor normal aqui do nosso grupo é R$ 100 mensal pelo conteúdo que nós vamos desenvolver ao longo do ano. Se vocês quiserem fazer o combo, o valor passa para 160, no mesmo formato, 12 parcelas. Aí vocês vão ter acesso a todo o material da plataforma e ainda vão poder ter a minha orientação nos exercícios, né? Porque na mentoria de storytelling a gente faz vários exercícios e para quem entrar pelo combo também vai fazer esses exercícios extras e ter a minha orientação dentro dessa dinâmica. Aí, quem tiver interesse, é só me dizer que aí a gente faz a inscrição no formato combo para ter acesso a todo o conteúdo. Tá? Mais alguma pergunta para a gente ir encerrando, meus amores? Que eu falei que o papo era rápido hoje, né? Mais alguma dúvida? Oi, Isabel, não estamos te ouvindo. Seu áudio não está saindo. Não, agora ele está fechado. Talvez não conectou aí o teu microfone. Deu? Ah, eu tô ouvindo a Maria Isabel, estou ouvindo. A Isabel que eu não estou ouvindo. Ah, tá. Eu estou aqui ocupada, te escutando e fazendo mingau para ti que está me esperando. Ótimo. Estou aqui no fogão, enquanto você vai falando, eu vou fazendo, porque a tia está esperando. Faz parte, faz parte. 87 anos, né? Já estou atrasada hoje. Fui caminhada, aí no caminho eu percebi que você estava fazendo esse zoom, vim voando de volta. E daí não peguei o início, e não tinha som. A filha saiu para me ajudar, mas deu certo. Que Deu achei. certo, deu certo. No início não peguei. Vai ficar gravado isso aí para eu escutar? Vai ficar gravado. Você já está inscrita, depois a gente já vai colocar a gravação lá. Eu tô pensando nesse combo aí, ó. Tô pensando, vou querer entender isso aí melhor, porque de repente troco. Beleza, depois me chama Quero que eu tudo. mando mais detalhes.
Bobear, faço até os 2 anos e meio. Ai, meu Deus. É, a gente vai ensaiando, Já tô né? Tem sonhando, tempo para pensar nesse ainda. já tô sonhando com os 2 anos e meio. Isso aí, Eu tô vamos sonhando junto. até em conhecer a moça lá do final do país lá. Daqui a Vamos pouco que nós vamos vamos. fazer visita, vamos trocar É, as figurinhas. Elas vêm isso para cá, eu aí. vou para lá. Isso aí, muito bom. Isabel, não estamos. A Maria Isabel eu estou escutando. A Isabel eu não estou conseguindo. Não tá. Ah, eu tenho uma xará aí, tem uma xará. Tem uma xará. O áudio dela não É, tá. para quem não me conhece, eu sou a Maria Isabel de Gravatal, Santa Catarina. Minha conterrânea catarinense. Muito bom. Muita É, gente tem embaixo gente do país todo. Muito bom. perto de Tubarão, perto da Serra do Rio do Rastro, onde neva. Que E maravilha. eu sou de Ponta Grossa, no Paraná. E a Ah, gente tá perto. longe, né? Olha só. Viu É, Estamos só? mais ou perto. menos. É, mais Brasil ou bem menos. representado. Eu acho longe Santa Catarina. Ponta Grossa? É, É longe. É longe. é longe. Mas Tá, longe é Isabel, lugar para que te não existe. ajudar, se você clicar no microfoninho, tem uma seta do lado dele. Aí precisa ver qual microfone que tá indicado. Aí eu vi que tem alguém te ajudando aí. No lado do microfoninho tem uma seta, e aí tem que alterar, às vezes, o microfone que está ali. Aí funciona. Ou tirar o fone dela, se ela consegue ouvir no Ou próprio tirar o fone, às banco. vezes, resolve também. Daí você desconecta. Desconecta. Conectar ele da. Mas se você não conseguir agora aqui, você me dá um oizinho no WhatsApp lá depois, e aí a gente conversa por lá e você tira suas dúvidas, tá? Você tem o meu número já, Isabel? Não? Eu vou escrever na mensagem aqui, tá? O meu número, e aí você me chama lá depois. Ó, coloquei ele ali agora, tá? É 47 988 27 1585. Aí você me dá um oizinho no WhatsApp que eu te passo todos os detalhes, tiro as suas dúvidas também, tá? Pena que o teu áudio Ai, não dá quis ir agora. dá vontade de ir lá, né? Dá um desespero, gente. Mas devagarzinho a gente faz as pazes com o Zoom. No começo ele dá uma É. canseira na gente, mas ele é muito bom. Tem ferramentas ótimas para a gente utilizar. Gente, então, mais alguma dúvida para a gente fechar? Então, lembrando que as inscrições vão até o dia 1º, tá? É o último dia máximo para fazer as inscrições é dia 1º. Se vocês tiverem alguma amiga ou amigo dessa trajetória de contação de histórias que tiver interesse em embarcar com a gente, entre em contato, pede para falar comigo. E estamos abertos aí para receber todos os contadores de história que quiserem dar esse passo aí